todo mundo! Estamos começando mais um episódio sobre o tema identidade. Nós escolhemos um personagem muito legal que está aqui no livro de Josué, no capítulo 2, e que tem muito a nos falar nessa manhã. E tem muito a ver com o contexto histórico que estamos vivendo. Não sei, acho que quase um mês de confinamento. E muitas expectativas rolam na nossa cabeça, na nossa mente. E eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico que fala de Raabe, onde essa mulher ela teve que se decidir de que lado que ela ia estar. E é muito importante a gente parar para meditar nisso hoje. Eu tô aqui nos Estados Unidos, mas eu sei que no Brasil tá um cenário muito difícil com a questão política, mas na verdade a questão mundial tá girando em torno não só do coronavírus, mas principalmente uma questão política. Eu não vou entrar nesse termo aqui, mas a gente precisa fazer nossas devidas avaliações e saber de que lado nós estamos. No capítulo 2 de Josué, o título fala assim de Raabe e os espiões. A Bíblia diz: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na cidade de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. E se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai ver o desfecho dessa história, em que Raabe, ela é como que fosse a personagem principal dessa história. Os homens de Israel iam invadir essa cidade e eles precisavam de um ponto, de uma brecha, de um ponto de entrada nessa cidade, e eles escolheram um prostíbulo onde essa mulher recebia todo tipo de homem, toda quantidade e de qualquer nacionalidade. Então a gente vê que essa mulher ela era muito guiada pela sua fé, porque ela entende perfeitamente o que estava acontecendo. E quando os homens de Jericó foram até ela e perguntaram: cadê os homens que você escondeu? Cadê os espiões que estavam aqui? E ela, numa habilidade, guiada talvez pelo discernimento que ela tinha acerca daquilo, ela disse: eles já foram embora, foram para outro caminho. E depois ela teve uma conversa muito séria com esses homens, onde ela realmente estava decidindo ali o seu futuro. E é muito importante a gente entender que quando a gente toma uma decisão na nossa vida, nós estamos dando passos para o nosso futuro. E aquela mulher resolveu se posicionar. Ela disse: eu tô com vocês, eu ouvi falar do Deus de vocês, o meu povo morre de medo, porque a gente vê que o Deus de vocês é um Deus de guerra, é um Deus de vitória, e a história de vocês é uma história que deixa todos com muito temor. Então eu escolho estar do lado de vocês. Eu só peço uma coisa: eu vou guardar esse segredo, mas eu peço: salva toda a minha família quando vocês vierem aqui. Então ela tinha certeza de que aqueles homens iam vencer uma guerra. Ela tinha certeza. Se você trazer para o contexto de hoje, nós estamos vivendo uma guerra de vários sentidos. E o posicionamento que nós temos que tomar hoje é ficar não do lado de o político tal, ou governo, ou entender o que é moral dentro da política ou não, mas é você se posicionar de acordo com essa palavra. A Raabe, ela não, nesse momento, ela não levou em conta o nacionalismo, ela não levou em conta a história política, ela não levou em conta ciência, ela não levou em conta nada, gente. Ela levou em conta a palavra. Eu ouvi que esse Deus é poderoso. E nesse momento, você precisa estar do lado da palavra para você ter seus discernimentos. É muito importante a gente ter o discernimento, sabe? E quando aqueles homens viram o posicionamento daquela mulher, eles disseram assim: vamos deixar um cordão escarlate na tua porta para a gente saber
que essa casa não vai ser destruída, porque a gente vai chegar aqui e derrubar tudo, o bagulho vai ser louco. E o que a gente tem de entendimento é que quando você se posiciona ao lado da palavra, o sangue vem e te cobre. Porque a gente vê que o Velho Testamento é sombra daquelas coisas que haviam de vir. Então, o sangue tem funcionalidade mediante a palavra. A partir do momento que você crê nessa palavra, o sangue de Jesus te cobre e te mantém seguro. Essa mulher, ela tinha tanta fé, acreditava tanto nesse Deus poderoso. O futuro dela foi ser da linhagem de Israel. E quando você vê Mateus, quando Mateus começa a descrever a genealogia de Jesus, a gente vê que Raabe, ela estava nessa genealogia. Então você vê que ela passou a ter um futuro dentro da família de Deus. Então fica com a palavra. A Bíblia diz: passarão céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Nesse meio de confusão, em quem eu devo acreditar? Acredita na palavra. Fica do lado da palavra. Você está confuso? A palavra te dá discernimento. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Nenhuma ovelha vai ficar desgarrada, perdida, ou sem seu salvador, ou confusa. Jesus disse isso. Jesus disse: as ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. De maneira nenhuma elas seguirão estranhos. Mas como eu posso fazer isso? Quando eu aprendo, estudo, medito nesta palavra. Quanto mais você tem dessa palavra, mais entendimento da sua identidade você vai adquirindo. A identidade em Deus, o que você é nessa terra, o que você representa nessa terra, essa identidade, ela tem que ser perseguida todos os dias, porque tem um bombardeio aí fora, ditando quem você tem que ser, te pressionando a ter posicionamentos contrários à palavra, para descaracterizar quem você é em Deus. Raabe teve um momento de muita pressão na vida dela. Era muito perigoso assumir estar do lado da palavra. Era muito instável toda aquela situação. Aquela conversa foi o início ainda do que estava por vir. Ainda ia vir mais coisas. E ela tinha que ser perseverante. Ela tinha que estar posicionada. Ela tinha que ter muita coragem para fazer o que ela fez. Nesta palavra de hoje, eu quero te desafiar a ser corajosa, a ser corajoso. Fica com a palavra. Não deixa as pessoas te pressionarem e você tentar agradar todo mundo. Você não vai agradar, entende? Mas se você ficar com a palavra, você vai permanecer em Deus e você vai habitar seguro. Você vai ser salvo, porque você está com o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Pensa sobre isso. Não fica olhando muita postagem maligna, o que fala, mas é a realidade, mas são as notícias. A maior notícia deste século é que Jesus está voltando para buscar aqueles que são dele. Deus te abençoe.